Essa é a história de 7 estudantes que moravam nas plagas lá do Pentecoste, no meio das brenhas do Pequeno Cipó. Seus pais eram pobres, com pouca escola, e eles sonhavam para eles um futuro melhor. Mas sem professores e com pouco dinheiro, não tinham saída e ninguém tinha dó. E aí, de repente, entre eles surgiu uma grande ideia que deu gosto de ver. Eles somaram o pouco que sabiam e depois entre si dividiram o saber. E em 18 de outubro de 94, criaram um projeto de educação. E os 7 estudantes, cooperando entre si, trouxeram esperança para o nosso sertão. Lá no Cipó, a gente estudava embaixo dos juazeiros. Para quem não conhece o sertão, a caatinga, o juazeiro é uma planta que, mesmo quando a gente está sofrendo com a seca, ele continua verde. A sombra do juazeiro era o espaço onde a gente trocava nossos sonhos. Não só o conhecimento, mas onde a gente trocava nossos sonhos, nossas histórias de vida. E primeiro tinha essa coisa da necessidade, a gente não tinha professor, né? A gente não tinha quem... Tinha o professor Andrade que nos orientava, chegava no final de semana da universidade e motivava. Aí depois, isso cresceu. Os meninos começaram a entrar na universidade e voltar e desenvolver várias ações diferentes. Será que esse negócio que deu certo debaixo das árvores vai dar certo dentro de uma sala de aula? Deu medo na hora, assim. E o Prece ganhou um status de um programa que vai para as escolas. A Lampião, ela traz o DNA do Prece, o DNA da cooperação e da solidariedade, sabe? E a educação, a gente tem que ter ternura, tem que ter solidariedade, tem que ter cooperação, tem que ter empatia, isso tudo tem que estar dentro de uma escola. Essa sopa tem que estar dentro da escola. Só que a gente vem de um ensino tradicional que não tem essa cooperação. Existe um individualismo, só que a partir do momento que você entra na Lampião, esse individualismo, ele simplesmente, ele acaba, não existe mais isso. A gente se depara com tanta liberdade de expressão, com tanto protagonismo estudantil. O nosso mundo se expande de uma forma que a gente não imaginava. Essa escola, para além de uma escola de aprendizagem cooperativa e solidária, é uma escola emocional, uma escola afetiva. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. O que é que seu filho vai ser quando crescer? Falam médico, falam advogado, mas nunca falam uma pessoa empática, uma pessoa solidária. Eu queria perguntar o porquê que essas pessoas nunca visam essas habilidades sociais tão importantes. E aí, sociedade, quando é que vocês vão entender que você também é um educador, cara? Nós vivemos numa grande rede, teia de interdependência. Nós dependemos uns dos outros, querendo ou não. Existe um conceito de simbiose, né? Que é exatamente isso. Os organismos dependem uns dos outros mutuamente. A gente se ajuda. Por exemplo, eu tenho uma facilidade em química, a Larissa tem facilidade em ciências humanas. Então a aprendizagem ela é colaborativa. Ela me ajuda e eu ajudo ela. E assim a gente vai crescendo juntos. A gente simplesmente não diz assim, cara, se junta aí, vamos trabalhar aqui, vamos compartilhar o conhecimento. Não é isso. Depois das estratégias fortes que a gente tem aqui, que eu acho que é uma coisa muito nossa, veio do Prece, que é essa coisa da gente compartilhar nossas histórias. E a gente começa a criar laços, construir relacionamento. A gente sempre falava sobre vida, sobre futuro, sobre sonhos, sobre família. Sobre como a gente é, os problemas que a gente precisa enfrentar, os nossos sonhos, as metas futuras. Quando a gente coloca o ser humano para interagir, cara, olha, de imediato os conflitos vêm. Quer dizer assim, olha, vocês vão interagir, certo? Não é um mundo de flores. Vocês vão discordar uns dos outros e eu quero dizer para vocês, é massa. Eu tinha muito medo de conflito, né? Eu via um conflito, eu saía correndo, porque eu sou muito pacífica. Hoje em dia, não, eu vejo um conflito, eu vou pra dentro. E a gente vai aprendendo a respeitar, porque muitas vezes acontece a gente não gostar ou não se identificar muito com aquela pessoa, mas você aprende a respeitar as limitações e as diferenças dela. Quando a gente trabalha numa sala de 3 indivíduos, são 3 cabeças que pensam diferente. E aí, como é que a gente lida? Como é que a gente fala a nossa opinião sem oprimir o outro? Não cala a boca, vem logo com uma voadora na pessoa. Não é assim. É assertividade. É o meio termo. A gente vai precisar resolver conflitos na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal também. Então a escola, ela prepara a gente realmente assim, como pessoa. Uma resistência que a gente encontra é os estudantes que têm mais dificuldades aceitarem a ajuda dos colegas, porque eles não estão habituados a receber ajuda.
aquele cara, muitas vezes, ele vem sendo excluído lá atrás. Então, para além da cooperação, a gente precisa da solidariedade. Pensa, nós como comunidade, deixa o cara para trás. Esse cara vai se rebelar contra a gente. Esse cara vai gritar depois. É isso, a gente precisa pensar nisso. Ou todos se salvam, ou todos morrem afogados. A nossa intenção aqui na escola é nunca deixar ninguém para trás. Tirar esse lado competitivo, que muitas escolas, sim, hoje em dia ainda repassam, né? De ser o melhor. Hoje a sociedade liga para o capital, liga para o mais capacitado, né? Liga para a pessoa que ganha mais, mas esquece das emoções, esquece do contato ser humano. E as pessoas, elas estão cada vez mais segregadas por isso, porque pararam de acreditar nos valores humanos. Cada um tá lutando sua causa. Cada um tá aqui, ó, brigando contra os seus demônios, brigando contra o sistema, e ninguém se ajuda. Daí se todos parassem, respirassem, dassem as mãos, eles iriam para um nível assim astronômico. Eu acho que a educação, como já diria Mandela, é a maior ferramenta, né? A arma mais poderosa para mudar tudo, para mudar a cara da cidade, para mudar a cara do sertão, a cara do coração, tudo. Na sombra do Juazeiro, a gente percebeu que a gente não podia abandonar o Juazeiro. A gente tinha que ir lá para a cidade grande, mas a gente tinha que voltar e ficar regando o Juazeiro. E regar o Juazeiro era ajudar aqueles que ficaram lá, que também precisam de oportunidade. Eu fico muito feliz de saber, não, tem uma pessoa nossa que está na Itália fazendo doutorado, tem outro que está não sei onde, tá. Mas o que me deixa mais alegre, mais feliz é quando eu vejo as pessoas que passaram engajadas em lutas de conscientização, como vários professores nossos na escola hoje encaram a função, a tarefa de ensinar como uma missão de transformação social. Logo após entrar na universidade, eu vi que eu deixei de ter aquele sonho como um sonho individual. E eu passei a enxergar uma outra coisa, que era a paixão ou o amor pela minha comunidade, pelos meus amigos, pelo meu lugar e a vontade que eu tinha e que eu tenho de contribuir com as pessoas que estão lá. O nosso maior objetivo é fazer com que outras pessoas tenham a oportunidade que a gente está tendo. Que as crianças dessa comunidade, que muitas vezes são esquecidas, que tem uma realidade muito difícil de violência, de tráfico, assim, muito visível. Eu acredito que a escola possa mudar isso, entendeu? Que daqui a alguns anos essas crianças estejam aqui estudando. A gente possa mudar. Sim, e que a gente faça parte, né? Dessas pessoas que elas convivem. O conhecimento, ele é uma ferramenta super importante nesse processo de mudança social. Mas ele só é importante se a gente souber realmente fazer o uso dele. Se a gente fala em justiça social e as pessoas não têm igualdade de oportunidade, isso é balela. E quando é que a gente coloca as pessoas em pé de igualdade? Quando elas têm as mesmas condições de educação. Mais de 80% da população brasileira passa por dentro da escola pública. Então, se nós fortalecermos a escola pública, nós construiremos, com certeza, justiça social. E aí, quando é que a gente vai olhar para esse sistema e entender que a escola pública não pode ser um instrumento gerador de desigualdade, mas um instrumento gerador de democracia? Eu vim de Miguaterra, de Pentecoste interior. Vim do sertão querido, pelo qual tenho amor. Um lugar rico em cultura, sempre com grande fartura, agradável a quem lá for. Eu sempre costumo falar que a mudança provém da educação. Tenho em mim muitos sonhos e deles não abro mão. Do torrão não vou esquecer e tenho orgulho de dizer que amo e vim do sertão. Eu acredito muito que toda a educação ela tem que trazer as pessoas à consciência. Se eu estou aprendendo alguma coisa e não gera consciência em mim do mundo, ela não serve de nada. Ela só serve se ela trouxer consciência. Por que nós não tivemos vários professores aqui dando aula? E não tínhamos como pagar professores. Se eu tivesse dinheiro, eu teria contratado vários professores. Nós não teríamos saído de uma escola convencional. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que distribuir as pessoas nos grupos e tentar fazer com que eles se comprometessem com a aprendizagem uns dos outros. Somos uma comunidade de uma região pobre do estado do Ceará, do Nordeste. Quando nós iniciamos esse trabalho, nós pensávamos muito sobre isso. Eu, particularmente, esse paradoxo, né, que é você trabalhar a formação técnica, que está voltada
em tese, né, ou culturalmente, para o mercado de trabalho, para uma formação de mão de obra qualificada. Como é que você consegue encaixar ou sincronizar isso com o modelo de educação voltada para o do desenvolvimento humano, né, que vem da história do Prece? A gente acaba transformando o nosso meio social por conta disso. Eu acho que isso é uma preocupação da escola também, tipo, não formar só pessoas academicamente preparadas, mas também um cidadão que vai contribuir para a sociedade. Não foi uma coisa assim que eu cheguei, pensei e disse, olha, vai funcionar desse jeito por causa disso, aquilo outro. Não estava organizado na minha cabeça desse jeito. Foi a necessidade. Eu diria até que a minha visão de educação era a mais tradicional possível. A minha visão no passado. Então, eu transformei a minha visão a partir do trabalho, desses resultados, entendeu? Eu não tinha uma proposta assim, eu não li Paulo Freire, eu não li os grandes educadores, tinha uma proposta inovadora, não. Mas tinha uma coisa dentro de mim que era a vontade de ver, assim, de mudar essa realidade. Isso tinha uma coisa dentro de mim, eu queria mudar essa realidade. E eu lembro muito bem no dia que o Sr. Andrade chegou para nós e nos provocou. Ele disse, olha, surgiu a oportunidade de nós irmos para dentro de uma escola e colocar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente vivenciou durante todos esses anos dentro da escola. É claro que a escola a gente não tinha experiência. Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha experiência de nada, de escola assim, formal. A gente teve que aprender como é que uma escola funcionava e teve que implementar, entre aspas, o novo. Então aquilo foi muito... Cara, aquilo foi... Nossa, deu medo na aula, assim, deu muito receio. Será que vai dar certo? Será que a comunidade vai receber? Como é que as pessoas vão enxergar a gente? Nessa escola, a gente valoriza muito a questão dos sentimentos. Primeiro ano da Cápsula do Tempo foi 2015 e nessa cápsula a gente escreve sobre como a gente é, os problemas que a gente precisa enfrentar, as dificuldades que a gente tem, os problemas atuais. E a gente enterrar as nossas metas, os nossos objetivos, para depois desencapsulá-las e ver se a gente conseguiu essas metas, se a gente é a mesma pessoa, eu vou conseguir me ver aquela pessoa cheia de incertezas, aquela pessoa tão insegura. Os problemas que na época eram problemas enormes e que hoje em dia a gente passa por eles diariamente, normalmente, porque a gente cresceu tanto que pequenos problemas pararam de nos afetar. Nós estamos construindo um modelo de escola que não tem um referencial para a gente seguir. Então, a criatividade, a inovação tem sido a marca desse nosso modelo. Forma primeiro pessoas que se dispõem a militar por uma educação transformadora, a contribuir pessoalmente para isso e a não aceitar qualquer modelo de educação. Todo mundo tem esse potencial. Muita gente não sabia que tinha até vir para essa escola, porque aqui a gente tem muito essa questão de se autoconhecer, descobrir nossos valores para a gente poder ajudar os nossos amigos. A gente aprende muito isso no projeto de vida, né? A primeira matériazinha lá é o autoconhecimento. Ela nos deu autonomia para a gente ser protagonista mesmo, da gente ser agente de transformação social, agente de transformação até emocional mesmo. A Mônica foi aluna do ensino médio nessa escola, da nossa primeira turma, e ela tem uma história muito bonita. Ainda no ensino médio, ela criou, junto com um grupo de amigos estudantes da escola, uma campanha inspiradora. O município de Pentecoste é um município a qual ele tem altos índices, né, de violência de abuso sexual infantil. Vendo tudo isso e sabendo que tinham poucas formas de enfrentamento mesmo, né, eu percebi que precisava fazer alguma coisa. Foi então que, ainda estudante da escola, eu convidei alguns colegas do meu curso, né, do curso acadêmico, para juntos iniciarmos um projeto que tentasse, de alguma forma, enfrentar isso. Até que, ao ingressar no ensino superior em um curso que aborda de forma bem direta esse tipo de violência, então eu me identifiquei de que realmente era isso que eu queria fazer pro resto da vida. É lutar, é militar, é conscientizar. E depois de várias ações, surgiu a ideia de um livro. Tom queria ser astronauta, Elis queria ser bailarina e Chico queria ser piloto de avião. Olha só que sonhos legais, não é? Vocês querem que eu conte a história?
eram macaquinhos felizes. Até que um dia apareceu na floresta um tio que dizia ser legal e deu vários presentes para os macaquinhos. E esse tio falou para os pais do macaquinho que eles podiam sair, que eles ficariam bem com eles. Só que os macaquinhos começaram a chorar. O livro ele surge como um sonho e uma verdadeira ferramenta de prevenção, de combate e de conscientização para com esse tipo de violência. Existe também uma história de vida que motivou, não é? Acho que tenha sido o primeiro passo para todo esse projeto, por ter vivido isso na infância. E saber que, de alguma forma, eu posso ajudar outras crianças usando a minha história de vida, porque, querendo ou não, lembrando de tudo que aconteceu, é impossível permitir que outras crianças passem a sofrer isso e que acontece de modo tão frequente no nosso município. A filosofia e a cultura, elas nos incentivam a instigar, né, a criticar. Então, isso na ciência nos faz olhar o que já está feito e questionar. Será que é assim mesmo? Será que não poderia ser feito de uma maneira diferente? Por que isso acontece? Mas por quê? Como é que isso acontece? Como é que faz isso? E é a partir dessa crítica que vão sendo criadas coisas novas que a gente pode ver o que está faltando, o que é que precisa ser mudado. A partir dessa denúncia da realidade, a gente consegue mudá-la. Mas primeiro tem que se perceber. Como se percebe a realidade? Com a arte, com a filosofia, com tudo isso, sabe? Eu não tenho como perceber a realidade e mudá-la sem esses instrumentos tão fundamentais. Nós temos várias experiências nesse país que teimam em dizer, sabe? A força criativa do ser humano, ela está viva. Ela só precisa ter oportunidade de germinar. A nossa expectativa é que nós teremos profissionais humanos, pessoas que se preocupam com as outras que estão ao seu redor. Eu, por exemplo, sou a primeira filha dos meus pais a ir para a universidade, né? A ir para o ensino superior. E sou também a primeira filha dos meus pais a ser escritora, né? A primeira escritora de Miguaterra, da minha comunidade. Então, assim, essas crianças também podem ser escritoras, essas crianças também podem ser e serão agentes de transformação social. Me emociona esse grupo de estudantes, universitários, profissionais do Prece, que é um movimento de estudantes que nasceu lá no Cipó, na Canafístula, na Tamarina, no Mulungu, em outras comunidades rurais de Pentecoste, está contribuindo para melhorar a educação pública do nosso estado. Que os jovens, quando eles se dispõem a contribuir para melhorar as suas comunidades, a sua realidade, eles podem muito e eles podem transformar a realidade do estado ou do país inteiro. E saber que a gente ficou na história delas de alguma maneira e que também elas ficaram na nossa história, né? Isso é uma troca que existe a partir do momento que a gente decide atuar nessa causa, né? Atuar nessa empreitada da vida, que é a educação. Chego al valle, Dios echa mujer, la tierra reverdece, es tempo de crecer. Yo soy diosa toda poderosa, yo soy diosa toda poderosa, yo soy diosa toda poderosa, yo soy diosa toda poderosa.